Olá, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Cardoso, meu amigo querido. E eu sempre gosto de abrir as lives dele com uma frase dele mesmo, para a gente começar a pensar, né? Eu digo a frase para a gente começar a pensar e refletir sobre ela durante a live, tá? Oi, Marcelo, chamo já você. Ele disse o seguinte: sugerir a necessidade de 40% ou mais de carboidratos na dieta humana, bem como a necessidade de comer de 3 em 3 horas, demonstra total desconhecimento da realidade biológica e alienação do homem dos processos evolutivos. Esse é o Dr. Marcelo Cardoso, que vai conversar com a gente agora e eu vou chamar ele nesse momento. Vamos lá, doutor Marcelo. Opa! Que Como vai? beleza, hein, Cássia? É, Pô, as suas lives são muito especiais para mim. e essa recepção maravilhosa, hein? Eu sempre gosto de começar a sua live com uma definição sua, para que a gente possa refletir, né? Que é sempre muito importante. E eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Prazer, prazer meu. Veja só, eu tenho algumas perguntas das pessoas que me mandaram, certo? Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Diga. Você vai se apresentar aqui para as pessoas que estão na live, claro, para quem não lhe conhece, que eu acho muito difícil que tenha alguém. Com certeza, Mas muito. depois disso, eu quero que você conte para a gente a sua experiência como uma pessoa com sobrepeso. Porque muita gente aqui não sabe que você já passou por isso, né? Que você teve sobrepeso, que você tomava remédios, inclusive, né? Isso Como aí. a maioria das pessoas. Então, eu gostaria que você começasse por aí. Muito bem, Cássia, muito bem. Bom, como eu te falei no canal lá do Telegram, hoje Uhum. eu vim para ser entrevistado e responder suas perguntas sem titubear, Pronto, tá? ótimo. Então, eu sou o Dr. Marcelo Cardoso, eu sou médico, sou cirurgião por especialidade, tive uma vida comum, tranquila, uma juventude, eu fui sempre bem magro. Uhum. A minha família, ela tem uma tendência genética ao ganho de peso e às doenças crônicas, ao diabetes, à Uhum. hipertensão. Eu não desenvolvi nada disso até o início da idade adulta. Uhum. Entrei para a faculdade de medicina, numa faculdade de medicina bem conhecida aqui do Rio Grande do Sul. Fiz Uhum. a minha faculdade de medicina de maneira bem tradicional, ortodoxa, assim, seguindo Uhum. todos os passos, tudo direitinho. No final da faculdade de medicina, eu comecei a ganhar peso. E ali, entre o final da faculdade, o primeiro ano de médico formado, Uhum. eu ganhei em torno em um ano e meio, 2 anos, eu ganhei quase 30 quilos. Uau! E aí fiquei perto de 100 quilos. Eu nunca me pesei na balança e vi o número 100. Eu Sei. cheguei a ver 98, 99, nunca vi Aham. 100. Acho que nunca pesei 100. Uhum. E quando eu me vi com esse peso subindo vertiginosamente, eu comecei a tentar perder peso. Uhum. Uma coisa que a princípio seria uma coisa fácil de se fazer, já que bastaria reduzir o total de comida, caminhar mais, fazer um Uhum. exercício. Sim. E realmente eu comecei a fazer isso. Comecei a tentar controlar o quanto comia. Até Uhum. vou contar uma passagem aqui que eu acho que eu nunca contei Conta. em live, Conta que sim. tem assim, ó, eu me lembro de alguns momentos da minha vida, e tem um momento que eu me lembro assim, eu e a minha mulher, a Uhum. gente não tinha filhos ainda, ou estava com o primeiro filho recém, Uhum. vai fazer 10 anos depois de amanhã, Olha. e eu me lembro a gente tentando perder peso, e eu me Uhum. lembro um almoço que estava eu e ela, comendo Uhum. aquelas torradinhas de uma marca, que eu não vou falar o nome para não fazer Claro. propaganda, Uhum. aquelas torradinhas integrais, Aham. que a gente vinha diminuindo, 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 e um almoço, Cássia, um almoço, eu botei assim, ó, 2 torradinhas para mim, 2 torradinhas para minha mulher, a Uhum. gente fazia uma papinha, assim, um patezinho com maionese light e uma Meu Deus. colher de sardinha.
mas bem pouco, porque sardinha é muito calórico, a maionese com a Claro. cellulite era muito Uhum. calórico, e aí usava ali a Uhum. torradinha integral. E a minha mulher teve muito mais sensatez que eu quando ela bateu na mesa e disse assim, não, pode parar, sem Uhum. condições. Nós já estamos diminuindo, já estamos comendo num almoço Meu duas Deus. torradinhas e nós ainda Uhum. estamos gordos. Vamos dizer que assim, eu conseguia chegar em 88 quilos, mas não tinha Uhum. como passar do 88 para nos Uhum. 88 já era com duas torradinhas já. Meu Disse, Deus. não, como é que nós vamos fazer amanhã? Daí minha mulher bateu na mesa e disse, como é que nós vamos fazer amanhã? Vai ser uma Uhum. torradinha? Meu Tá, aí tu Deus. vai ficar com 87 quilos. E depois vai ser meia? E depois eu vou o que? Viver de luz para seguir emagrecendo? Já bateu na mesa, nós desistimos de tudo. Desistimos. Uhum. Aí desistimos de tudo. No outro fim de semana eu já estava com 93 de novo. Já tá. Aí aconteceu aquela mágica, Cássia, que eu contei em uma das lives, que eu estava Uhum. atendendo um rapaz. Eu me lembro dele, assim, eu não conheço, nunca mais vi. Uhum. Mas um rapaz barbudinho, assim, cabeludinho, ele estava com uma faringoamigdalite bacteriana Uhum. e eu diagnostiquei, olha, vai precisar tomar um antibiótico e tal, tu te alimenta bem? Ele disse, me alimento super bem. Uhum. Tá, então o que tu comeu hoje? Isso era, vamos dizer, umas 19 horas, 7 horas da Uhum. noite. E ele disse assim, não, hoje eu ainda não comi nada. Mas ontem, na janta, eu me alimentei bem, comi carne, fiquei bem alimentado. Eu disse, não, só um pouquinho. Tu está com imunidade baixa com essa tua dieta aí, tu está muito tempo sem comer, não Meu está Deus. comendo nada. Tu comeu só carne, não comeu mais nada. Não, eu me alimentei bem, comi carne, comi ovos, comi salada. Não, Uhum. é só um pouquinho, assim não tem condição. Assim não adianta tomando remédio aí, mas tu não te alimentar bem, não vai ter como. Aí ele, assim, ele teve muita. Eu queria falar com ele ainda. Eu não sei, Uhum. talvez um dia ele se reconheça de tanto eu falar. Claro, Ele, claro. ele muito tranquilamente, ele não falou nada. Ele disse assim: ó, não, doutor, dê uma olhada nesses sites aqui. Eu não estou fazendo nada da minha cabeça, eu estou estudando, isso é uma coisa nova aí que está aparecendo. Isso era fim de 2008, início de 2009, coisa Uhum. assim. Está acontecendo aí no mundo uma mudança. Eu estou me alimentando bem. Eu peguei aquele papel, botei na minha gaveta, assim. Uhum. Deixei aquilo ali. Dali a mais ou menos um mês e meio, 2 meses, no lugar onde eu atendi, eram duas salas de atendimento, a gente trocava, assim. Aí teve Uhum. um dia que eu abri aquela gaveta, eu estava na mesma sala, eu olhei e disse, pá. Aí era assim, ó, principalmente era o site do Mark Sisson, eu não sei se tu já viu, o Mark Sisson é um cara que Uhum. ele começou a publicar muita coisa sobre dieta paleolítica na época, assim, Ah, falava sobre uhum. low carb, jejum e coisa Sim. e tal. Eu comecei a olhar aquilo ali, mas isso é muito louco, isso é muito fora do normal. Não pode ser. Só que tudo muito embasado, assim, com muita Claro. experiência pessoal, mas muito Uhum. embasamento. E aí, em Uhum. seguida, depois daquilo, foi o site do Souto, e depois começou a Claro. pipocar um monte de coisa. E quando o Souto começou o blog dele, eu acompanhei desde a primeira postagem, assim, Que tudo. legal. E aí eu enlouqueci. Aí fiquei louco. Comecei a fazer plantões, estudar, estudar, estudar. Em 70 dias, eu já estava expert assim, em praticar low carb e jejum e perdi 23 quilos. Eu estava com 93, fui para Uau. 70. E então, lá em fevereiro de 2009, eu estava com 70 quilos. E eu nunca mais pesei 70 quilos. Nós estamos em 2020 e eu peso Olha. 68, 69 quilos. E Uhum. hoje mantenho uma dieta assim confortável até demais para quem pratica Uhum. desconforto voluntário ou Cássia. A minha Exatamente. dieta hoje em dia é confortável até demais. É uma dieta saborosa, uma dieta Claro. nutritiva, satisfatória, prazerosa, Uhum. assim, metabolicamente, culturalmente, assim, dá prazer de Aham. fazer. E aprendi tanta coisa de lá para cá que não cabe assim só no conceito de low carb. Expandiu Aham. muito. Sim. Esse sou É, eu. falando em desconforto voluntário, vou aproveitar a deixa para dizer a você que, nesse momento, eu completei 50 horas de jejum e estou fazendo ainda, porque eu já fiz 72 horas anteriormente e eu quero quebrar o meu próprio recorde, que é assim que a gente faz, né? A gente tem que se superar a cada momento. E eu vou chegar às 80 horas tranquila. Marcelo, eu estou tranquila, não Mas, estou pois com. é, mas Cássia, uma coisa que eu estou Ah, estranhando é o seguinte: como é que tu está hum, conseguindo falar? Como é que tu está conseguindo organizar as palavras? E como é que tu está pois conseguindo é. conversar comigo? Tu tem certeza que tu está viva, Cássia?
Pois é, então, eu não Mais morri 50 horas sem ainda, comer. A gente não não pode ficar caí nem na 3 rua. horas sem ingerir glicose. Tu tá Pois 50 sem é, comer, tu tem estou a certeza que tu tá bem? 50. Vê só, eu não estou só a 50 horas fazendo jejum. Eu também estou tomando banho frio na Escócia. Ai, meu pai. Será que eu vou sobreviver, Marcelo? Eu vou te dizer assim, ó, eu vou te dizer como é que eu faço. Vou Hum, te dizer uma coisa, vou dizer como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Eu raramente faço como tu tá fazendo, Cássia. aham, aham. Raramente eu faço. Eu faço assim, ó. Ah, eu uso um método ou outro de Uhum, desconforto voluntário aham, conforme as coisas estão bem. Eu sempre faço, mas claro, eu entendi que é isso que tu está fazendo. Como tu está é, te sentindo bem, uhum, tu foi criando esses desafios pessoais que tu não criaria exatamente. se tu não tivesse te sentindo bem. Não Uhum, foi no. Eu coloquei hoje em um outro grupo um áudio dizendo assim, ó, que hoje de manhã eu estava super cansado, exausto, assim, uhum. cansado. E aí hoje eu tomei um banho bem quentinho, demorado. Aí tomei um café, comi ovos, comi uma banana. Me dei o direito, assim, porque quando tá bem a gente treina e quando tá Claro, mal a gente usa esse conforto, essa benesse. exato. Então eu faço assim, ó. Quando eu faço jejum prolongado, aí eu não tomo banho frio. Uhum, Quando eu faço jejum prolongado, eu faço exercício bem leve, uma caminhada, se eu não faço exercício pesado. Quando eu não uhum, estou jejuando, eu faço exercício mais pesado. Se eu não aham. faço exercício mais pesado, eu tomo um banho frio. Eu vou sempre jogando. Você Aí vai tem fazendo alternações, né? eu vou jogando. Eu vou Uhum, guardando essa carta na manga, Cássia, que tu tá usando. Eu hum, uso também, assim, ó. Quando eu preciso daquele choque, assim, ó, por exemplo, quando eu fui lançar o curso, Cássia, quando eu fui lançar hum, o curso, na semana de lançamento do curso, eu fiz tudo. Eu pulei eu na piscina imagino. gelada, fiz exercício forçado, fiz assim, very, very low carb cetogênica, fiz tudo. E aí caí sentado aqui para dar aquela aula de lançamento do curso com a cabeça a bilhões, assim. Uhum, Depois descansei, foi tudo tranquilo. Então, isso nos dá tanto que eu chamei, no vídeo que eu expliquei desconforto voluntário no aham, Instagram, eu chamei assim, a prática que nos dá superpoderes. Porque a gente não exato. quebra mais, ninguém nos quebra mais, Cássio. Não, é verdade. Inclusive, quando você fez aquela live com a doutora Maíra Soliani, você Sim, comentou naquela live que que o desconforto voluntário, que o frio também é um desconforto voluntário. O frio, o clima frio, né? sim, Então, eu nem sabia e eu já praticava esse desconforto voluntário sem saber, porque eu não tenho muito frio, eu não sou uma pessoa friorenta. Então, o que é que sim. acontece? Eu, mesmo no frio, demoro a usar um casaco, né? Eu me deixo sentir o frio porque eu gosto de frio, sabe? Eu Sim. detesto o calor, mas eu gosto de frio. Então, eu fazia isso sem saber que estava fazendo É desconforto interessante esse teu voluntário. jeito de falar, Cássia, assim, ó, Aham, porque isso já demonstra uma certa maturidade quando tu falou assim, ó, eu me deixo sentir o desconforto, porque uhum, assim, ó, a grande questão da prática do desconforto voluntário é o sentimento assim, ó, de que tá bem, eu estou no desconforto, mas uhum, está tudo bem. Eu estou no exato. desconforto, mas está Uhum, tudo bem. Ou outra interpretação do que tu falasse, assim, ó, eu estou no desconforto, mas isso é uma parte natural do processo. Eu já vou me livrar disso, eu já vou me vestir, sim, eu já vou tomar um banho quente. Eu estou em jejum, estou uhum, sentindo fome. Está tudo bem. Isso faz exatamente. parte do processo. Eu já vou comer, eu já vou resolver. Uma Uhum. vez eu expliquei para minha irmã é bancária, a minha irmã é jornalista, o Olha, que faz dela não entender nada de biologia, ela não sabe nada dessas aham, coisas que eu aham, gosto, nada. Eu uhum, explico alguma coisa para ela, ela não entende alguma coisa, mas não é o mundo dela. E aham, ela é, então, jornalista, não entende nada de biologia, e bancária, que é toda regradinha nos horários, assim. sim, sim. Quando eu ensino, assim, sobre rotina de vida, rotina alimentar, estoicismo, etc., eu, Uhum, para o paciente de consultório, mas eu também vou falar isso no Instagram, no curso aham, também, que chega um momento do teu desenvolvimento pessoal que o irregular é melhor do que o regular, porque o uhum, irregular oferece mais desafio. O uhum, irregular faz com que tu tenha que conseguir sobreviver ao desconforto. O irregular faz com que o teu metabolismo tenha que gerar rotas adaptativas para quando tu tem refeição ou claro. não tem refeição Uhum, e te torna capaz de sobreviver a isso. Quando eu ensinei para minha irmã
eu disse para ela assim, ó, tu vais fazer o seguinte, se tu precisar comer de manhã, ela trabalha num banco. Tu vai, se tu tiver com fome para comer de manhã, tu come de manhã. Se tu não tiver fome para comer de manhã, tu deixa para comer depois, quando tu sentir fome. Ela me perguntou assim, tá, mas é que eu tenho o horário do banco para almoçar, é 15 minutos, e é naquela hora ali. Eu disse, tá, qual é o problema? Mas se eu não tiver com fome ali, ué, daí tu não come. Tá, mas se eu tiver fome depois, eu disse, tá, tu acha que acontece o quê quando a pessoa tem fome? A pessoa explode, vai estar atendendo um paciente, vai estar atendendo um cliente do banco, pá, sentiu fome, desapareceu. Não, calma, tá tudo bem. Eu ainda disse para ela assim, ó, tu é bancária. Eu sou cirurgião, talvez eu sinta fome operando e só possa operar 6 horas, só possa comer 6 horas depois. Tu é bancária, tu vai liberar ali o cliente, vai fechar o banco, daqui 1 hora tu vai comer o que tu quiser. Calma, não vai morrer. Então, a grande benesse do desconforto voluntário é dizer assim, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, Cássia, sente esse friozinho, sente essa fominha, coloca os pés no chão. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso nos torna resistentes, resilientes, que é capaz de sobreviver. Ou, como eu falei lá na live da Maíra Soliani, que é o termo que eu prefiro, que é antifrágeis, que é o contrário do frágil. A gente se torna mais forte quando exposto ao desconforto. Exato. Olha, o Felipe Vieira, ele está falando aqui, Cássia, manda o Marcelo pular na piscina. Veja só, a gente tem que combinar, é na minha casa, eu não estou na minha casa, aqui eu estou no escritório, onde a gente grava os cursos, tudo, não tem a piscina aqui. Mas assim, ó, a Beta da Vida Simples Low Carb ficou louca que eu pulasse na piscina no dia da live. O Felipe pediu, nós vamos fazer uma live juntos, num dia frio, e aí eu pulo na piscina, vamos combinar. Ah, legal. Aquela live... O que tem de pergunta aí do pessoal? Então, eu tenho um monte de perguntas, mas eu quero só pontuar aqui que aquela live do pulo na piscina, ela foi assim, eu acho que um divisor de águas para mim, porque eu vi na prática o que era o desconforto voluntário. Por mais que a gente fale dele, ele está lá no inconsciente. E a gente vendo de perto, vendo você se jogar naquela piscina fria, num dia frio, meu irmão, foi especial. Eu recebi muita mensagem por causa daquele dia. Foi transformador. Para mim também foi legal. Eu então, vi todo mundo vibrando. Vamos lá para as perguntas, então, para você ajudar as pessoas que mandaram. Deixa eu ver aqui. Quando uma pessoa tem resistência à insulina, o pâncreas fabrica menos insulina. O pâncreas, perde essa capacidade de fabricar insulina ou ele volta a fabricá-la quando dá remissão do diabetes? O Felipe já sabe. Se assim me deixar falar só nessa pergunta, eu faço uma live de 1 hora. Por quê? Porque nessa pergunta tem vários conceitos. Tem um conceito até que é fundamental que eu ajuste, que é o seguinte. Quando a gente tem resistência à insulina, num primeiro momento, e esse momento ele é bem longo na vida da pessoa, o pâncreas não produz menos insulina, ele produz mais, muito mais. O problema da resistência à insulina não é a falta de insulina, é o excesso, né? Só que ela não funciona. Então, assim, só para dar um exemplo de consultório, um exemplo prático. Eu peço insulina de jejum para todos os pacientes. Quando eu operava, porque agora eu já não opero mais, mas quando eu operava, vou operar uma hérnia. No exame pré-operatório, eu já pedi insulina de jejum, porque é um exame de... Eu acho que caiu. Por isso pode ter a vida salva. Então, vocês estão vendo aí, gente? Aqui. Ela deu uma congelada, mas agora já está bem. Não, para mim está tudo bem. Você estava falando que o pâncreas ele produz mais insulina. Produz e aí mais. Cortou. Isso. Então, assim, um valor assim, no exame de sangue, quando a gente faz exame de insulina em jejum, é em torno assim, de 3, 4, 5 microgramas por decilitro. É 3, 4 ou 5 o valor absoluto. Certo. E a pessoa que tem resistência à insulina, ela pode ter 20, 30, 40 de insulina em jejum. E aí a glicose está alta, não porque está faltando insulina, mas porque a insulina não funciona. Primeiro passo é esse, primeiro ponto é esse. Tá, ponto. Segundo ponto,
essa condição ela é plenamente reversível. Quando a gente consegue devolver a sensibilidade periférica à insulina, quando a pessoa emagrece, quando ela perde peso, quando a pessoa aumenta a atividade física, quando a pessoa consegue desinflamar o organismo, essa insulina que o pâncreas produz começa a ter de novo ação periférica e consegue manter a glicemia normal. Essa condição, portanto, ela é reversível. A outra coisa que acontece é o seguinte: no médio e longo prazo, realmente a célula beta-pancreática começa a diminuir a capacidade de produção de insulina. Entra numa situação chamada de nocaute. Ela ainda está viva, ela ainda tem condição de produzir insulina, mas ela está nocauteada, ela não está conseguindo produzir. Essa condição também é reversível com emagrecimento, com melhora do status inflamatório, com aumento da flexibilidade metabólica, por exemplo, praticando low carb, jejum, musculação. E pode acontecer, como infelizmente acontece, que o final é quando a gente realmente perde essas células beta, elas param de funcionar. E aí o diabético tipo 2, que tinha resistência à insulina, começa a ter um comportamento de diabético tipo 1, porque é o final, décadas depois. Digamos assim, ó, não dá para prever isso, não dá para prever. Mas digamos que eu peço insulina de jejum para um paciente aleatório que eu iria operar hérnia. E esse paciente tem insulina de jejum de 23, por exemplo, que é um valor bem alto. Talvez esse paciente fosse depender de insulina, ficar diabético de maneira irreversível daqui a 20, 30 anos. E que hoje já poderia evitar isso de maneira absoluta só com mudança do estilo de vida. Uau. Muito legal. Então, por aí a gente já tira a importância, né, de uma dieta de baixo carboidrato. Dela. Super respondeu. E aí você vê a importância das dietas de baixo carboidrato, né? Como a gente não sabe nada, né, Marcelo? A gente, os leigos. Na verdade, aqui, Cássia, olha aqui, não, vou deixar tu falar. Eu vou deixar tu falar aqui, quando vê, mas assim, ó, aquele meu post, a postagem que eu fiz no Instagram ontem, falando que, assim, no âmago do nosso metabolismo, no cerne do nosso metabolismo ele é tão eficiente em produzir glicose a partir de tão diversos substratos, que essa é uma prova, assim, ó, fisiológica, biológica, biopaleontológica, histórica, de que a gente não... Sabe o que eu quis dizer com essa postagem? Eu quis dizer assim, ó, que na verdade a gente só não pode tratar como normal uma dieta de alto carboidrato. Eu nem quis defender ali, Cássia, as dietas de baixíssimo carboidrato e jejum. Nem quis. Poderia nem fazer. Precisa, poderia fazer, verdade. mas nem quis. Eu só quis dizer assim, ó, é insalubre e inaceitável a orientação ser uma dieta de alto carboidrato com frequência alimentar alta. Isso não é para humanos. E a prova está naquela postagem ali, demonstrando a nossa capacidade plena e variada de produzir glicose a partir de diversos substratos. Aquela postagem foi, assim, muito especial. Inclusive, foi com ela que eu abri a live, né? Foi com um pedaço dela que eu abri a live. Me surpreendesse positivamente. De novo. Vamos lá. Então, quanto tempo depois de parar uma medicação ou quanto tempo depois da remissão da diabetes podemos ter segurança de que o organismo está recuperado? Essa resposta não existe. Essa resposta não existe porque depende de vários fatores, dos fatores que vão orientar essa resistência à insulina. Então, tem um potencial genético que não é desprezível. Mas a individualidade assim, também, né, que você tem que levar em conta. A individualidade. O que eu posso garantir é o seguinte: quanto mais magra a pessoa tiver, quanto mais massa magra ela criar, e quanto mais ativa fisicamente ela for, mais rápido vai acontecer essa virada. E depois de resolvida essa questão, feita essa virada, quanto melhor, quanto mais sedimentada for a mudança do estilo de vida, mais vai ser o ganho dela no longo prazo. Quando ela entender assim, ó, low carb não foi, por exemplo, para mim, low carb não foi para mim uma medicação, não foi uma estratégia, foi uma mudança de entendimento, foi uma mudança do entendimento de como a vida funciona, como o comportamento funciona. Pô, me comportava mal, eu não levava em consideração alguns aspectos da vida, eu preciso mudar o jeito de entendimento, eu preciso mudar a minha conduta. Então, por isso que eu falei na nossa outra live que low carb foi muito mais que uma estratégia, foi uma mudança do estilo de vida, uma mudança de comportamento, de conduta. Claro, claro. Então, vamos lá. Quais os benefícios do jejum para um diabético tipo 2 em remissão?
Repete a pergunta, que me falhou um pouco. Não, quais os benefícios do jejum para um diabético tipo 2 em remissão? Tá. Hoje eu tive uma consulta de manhã que foi só exatamente sobre isso, assim. Uma Legal. paciente diabética super descompensada, com insulina altíssima e glicose altíssima, assim, 300 de glicose com 500 de insulina, uma coisa que eu nunca tinha visto. Mandei até para o Souto, mandei para todo mundo. Olha aqui, eu nunca nem tinha visto isso. O benefício é o seguinte, ó, a gente precisa, para tratar o diabetes, aumentar a sensibilidade bioquímica à insulina. E uma parte importante do tratamento do diabetes é o esvaziamento dos continentes. O que eu quero dizer com isso? A gente represa a glicose e armazena a glicose tanto no sangue, fica ali aquela represa, aquele armazenamento de glicose no sangue, quanto na forma de glicogênio no fígado, na forma de glicogênio no músculo e na forma de triglicerídeo na gordura. A maioria da gordura armazenada, ela era a glicose do sangue que foi sintetizada, armazenada na forma de triglicerídeo na gordura. Para que a gente consiga liberar espaço e conseguir tirar essa glicose do sangue e botar ela para dentro dos continentes, fígado, músculo e gordura, a gente precisa esvaziar os continentes. Ora, três coisas esvaziam os continentes. Parar de botar glicose nova. Então, fazer low carb, dieta low carb ou very low carb cetogênica. Parar de botar glicose nova. Segunda coisa, queimar a glicose que tem armazenada nos continentes. Isso a gente faz com duas coisas, jejum e exercício físico. O jejum é o tempo que a gente dá sem nenhum substrato externo, nem de glicose, nem para gliconeogênese, para que o corpo tenha que usar as reservas de glicose para esvaziar os continentes. Então, o jejum, que eu disse para a paciente assim, Cássia, eu acho que ela não está nos escutando, ela ainda não me segue. Eu recém hoje mostrei para ela. Eu disse para ela assim, ó, existe uma hierarquia no poder do esvaziamento dos continentes. Mas eu não vou te dizer, porque eu não quero que tu saiba isso hoje, é muito cedo para ti. Mas a hierarquia é assim, ó. Em terceiro lugar, exercício físico. Em segundo lugar, low carb. Em primeiro lugar, jejum. O jejum é superior a tudo. A ausência de substrato externo, a gente tem que entender assim, quando a gente se alimenta, a gente vai no ambiente e busca energia e matéria. A ausência de energia e matéria do ambiente é um pontapé inicial para começar as alterações metabólicas do uso do substrato armazenado. Se a gente quer esvaziar o substrato armazenado, o jejum é superior a qualquer estratégia. Mas mesmo, eu vou fazer essa outra pergunta porque essa pessoa é minha amiga que fez essa pergunta. Diga. E o marido dela, veja só, o marido dela está em remissão da diabetes, ele tem diabetes tipo 2, eles são da Espanha, de Barcelona. E ele tá em remissão dessa diabetes porque está fazendo low carb muito séria, com jejum, ele é muito equilibrado nisso, sabe? Ele segue direitinho. Mas ele emagreceu bastante, deve-se dizer. Ele emagreceu muito, também o peso dele está na casa dos 62, 63, ele está bem magro. Só que ele odeia musculação. Então, eu quero que você diga, porque a Ramona, que é a esposa dele, que é minha amiga, ela está aqui na live. Mas a Ramona eu conheço também. Pronto, então a Ramona Ramona, ela quer saber o que é que ela faz para convencê-lo a fazer exercício. Então, me dê um argumento bom para ele. Argumentos maravilhosos. Primeiro argumento é assim, ó. Primeiro argumento. Que idoso você quer ser? Porque um pensamento do médico moderno é o seguinte, a gente não quer só ser centenário. A gente quer chegar aos 110, 120 anos correndo na beira da praia, levantando os bisnetos. A gente não quer só estar vivo, a gente quer curtir a vida como curtir a vida aos 30, 40 anos. Para isso a gente precisa de músculo, a gente precisa de ossos fortes e músculos que tracionem os ossos. Então, se ele já mudou o estilo de vida só para sobreviver, ele curou o diabetes. Mas e para viver? O que ele vai fazer para viver? Bom, para viver é o resto todo. Para viver é exercício físico, para viver é viajar, para viver é aprender coisas novas. Viver é mais do que sobreviver, né? Então, para que ele consiga chegar lá bem, certamente vai precisar de músculos. A outra coisa é o seguinte, assim, ó. O que nos garante a manutenção dos músculos no jejum, em very low carb, é o uso do músculo.
Quando os Claro. críticos nos dizem assim, ó, os críticos nos dizem assim, olha aqui, jejum e low carb consome massa magra. Bom, isso não é verdade por dois motivos principais. O primeiro é porque a gente come proteína. Então, o substrato para a gliconeogênese, os aminoácidos essenciais e não essenciais, vem pela boca, vem da dieta. Não preciso queimar meu Claro. músculo. E o segundo é porque se eu mantenho o músculo ativo, esse é o estímulo biológico para a produção dos hormônios que vão ser anabólicos para a musculatura. Então, para a gente poder dizer assim, eu tenho um estilo de vida perfeito, um estilo de vida ligado à longevidade, à saúde metabólica, eu faço low carb? Sim, mas primeiro, não é qualquer low carb, é low carb com comida natural, de processamento mínimo, Sim. comida de verdade. Aham. Eu faço low carb e tenho frequência alimentar baixa porque low carb me dá saciedade. Eu faço low carb e tenho um comportamento estoico, eu não fujo dos desconfortos, eu estou buscando evolução. E junto com esse estilo de vida para longevidade faz parte o controle do estresse, o exercício físico, controle do ciclo circadiano. A gente não está falando sobre uma coisa, Cássia, a gente está falando sobre mudar a nossa vida, sobre fazer muito mais, sobre conseguir ficar muito velho sem envelhecer. Então, tem que fazer musculação, exercício físico, sem dúvida. Fantástico. E ainda da Ramona essa pergunta, porque como bom espanhol, ele quer saber o seguinte: qual a quantidade de vinho, qual a quantidade de vinho que um diabético em remissão pode consumir com margem de segurança? Diga aí, Marcelo. Olha aqui, ó. Primeiro, só assim, eu quero só complementar o que eu falei ali sobre o exercício físico, que é assim, ó. A gente não pode usar low carb como truque. A gente tem que usar low carb como estilo de vida. Senão não dá certo. E eu até anotei assim que uma das coisas que eu pensei de falar hoje sobre vida em low carb é que assim, ó, low carb e jejum tem a ver assim com despertar. Tem a ver com perceber o mundo de um jeito que a gente não gosta e viver de um jeito diferente. O low carber, ele não está muito aí para a opinião dos outros. O low carber, ele não se sente incomodado quando uma pessoa assim que não se importa com a vida fala, mas tu não come, tu está te privando. O low carber, ele está superior a isso. Mas por que ele está superior a isso? Porque ele agora entende a vida de uma maneira mais complexa, mais completa, mais ampla, assim, tanto que a gente é impossível conhecer um low carber e não falar sobre outros assuntos, assim, ciência, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, porque quem faz low carb acorda para a vida de uma maneira diferente. Low carb é uma porta. Então, quando o paciente só está usando low carb só para remissão do diabetes, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair porque ele vai tentar fazer low carb comendo produto processado, vai contar carboidrato, não vai dar certo. Ele vai cair porque daqui um pouco ele está contando caloria, porque está comendo demais, porque não está comendo, não está se alimentando bem com comida. Então ele tem que entender que low carb não é isso, não é truque, é estilo de vida. E aí, voltando lá para o álcool, então, só porque eu quis deixar isso dito assim. E voltando ao álcool, assim, ó, infelizmente, a frase para o álcool hoje em dia é assim, ó, álcool é uma toxina e não existe dose segura para o álcool. Hoje se sabe assim, hoje eu recebi um vídeo de um paciente falando do vinho Taná, que é o meu vinho preferido, Taná. Olha aqui, Marcelo, Taná, porque tem muitos taninos e coisa Taná. Hoje se sabe se é desprezível, não é verdade. É que a gente achou há algumas décadas que o vinho tinto seco teria lá os taninos, resveratrol, tudo mais, teria uma ação antioxidante. Isso é desprezível, assim. Nós temos que jogar sério. O vinho é uma droga recreativa, o álcool é uma droga recreativa e não existe dose segura para álcool. Então a gente tem que assumir as rédeas e dizer assim, eu vou me permitir porque tá tudo bem, porque eu perdi peso, porque eu estou com a glicemia controlada, então eu vou beber quanto? O mínimo que tu precisar beber para ter o teu conforto ali, o teu prazer, mas não existe essa dose, porque a dose segura é zero. Essa é a minha dose, Marcelo, eu não bebo, então a dose segura é zero. Não, eu faço assim, Cássia. Eu tomo um vinho tinto. Eu sei. Eu tomo um vinho tinto. Mas vou te contar a história do vinho tinto. Vou te contar, nós estamos com tempo aqui. Vou te contar a história do vinho tinto. Conta, viaja, Marcelo, viaja. Viaja aí. Olha que nós estamos falando em vida em low carb, não é essa a nossa live? Vida em low carb. Então, me vi gordinho lá, Cássia. Me vi gordinho, tá? Barrigudo.
tendo uma dieta insalubre, uma dieta horrível. Eu até hoje não conheci um paciente que tivesse uma dieta tão ruim quanto a minha. Não conheci. A minha foi a pior. Não vou nem te contar as coisas que eu comia, porque é a pior de todas. E aí eu me vi assim, ó, me vi nu. Me vi nu. Se você tá tudo que eu consumo, não pode consumir. Eu só comia comida processada. Só. Eu só comia açúcar, gordura trans, farinha. Só isso. Era um mix de comida processada podre. Um mix diabólico. Mas, meu Deus, eu tenho que ajeitar isso aqui, né? Aí comecei a ver, tá, o que eu vou comer? Então eu vou começar a comer carnes, mais carnes. Então, deixa eu ver. Comecei a experimentar cortes de carnes, coisas que eu não estava tão acostumado. Ah, eu vou tomar café. Então, eu tomava um café qualquer, assim, botar 4 colheres de açúcar no café. Mas não, só um pouquinho, vamos organizar isso aqui. Comprei café em grão, comecei a experimentar torras variadas, assinei uma assinatura de café, assinei uma carta de vinhos tintos, comecei a receber em casa, porque fazia parte, assim, do conceito low carb. Ah, um vinho tinto seco, um queijo, uma carne, uma salada. Então tá. Então eu usei para compor um novo estilo de vida. E nesse ponto eu acho que foi fundamental. Porque eu comecei a criar os meus rituais, assim, eu fui tendo meus itens de conforto. Então agora eu não comia mais um chocolate qualquer. Eu comia um chocolate 85%, 70% com bom café. Entendeu? Então teve um papel importante. E eu mantenho, assim, ó, eu primo por uma dieta natural de processamento mínimo. Mas eu consumo, assim, um chocolate, consumo um vinho, consumo alguns itens de conforto. E até mesmo lá no curso, quando eu for falar, assim, de como eu acho que a gente deve viver, eu vou falar sobre isso. Assim, a gente tem direito a várias exceções, inclusive a exceções insalubres, se souber como fazer. As insalubres eu abro mão, hoje em dia. Muito bem. Vamos lá. Por que os níveis de colesterol sobem na low carb, Marcelo? Olha que louco, olha que louco. Ó. Hoje, o último paciente que eu atendi hoje, ele me procurou, assim, já tá top, resolvido, cara. Paciente top, assim, talvez ele esteja até nos escutando aqui. Perdeu muito peso, é um cara atleta, pratica jejuns, assim, ó. Ele não contabiliza o jejum dele em horas, ele contabiliza em dias. Ele faz assim, agora eu vou fazer 5 dias de jejum. Tá, agora eu vou fazer 9 dias de jejum. Cara, que isso, cara? Tu tá voando, assim. Tá muito focado e experimentando tudo. Só que ele tinha um colesterol 200 e pouco, e o colesterol dele foi para 400 e tanto. Eu disse, cara, assim, ó. Aí tem vários vieses, Cássia, que não dá para abordar tudo numa live, assim. Mas eu vou te dizer como é que é uma interpretação moderna desse fato. Primeiro fato, tem pessoas que fazem low carb, very low carb, cetogênico, jejum prolongado e não sobe o colesterol. Primeira grande coisa. Não. Ela tem ali 200 de colesterol, faz dieta cetogênica e jejum prolongado, o colesterol não sobe. Maravilha. E tem quem sobe. E quando sobe, tem quem sobe bastante, como esse cara, dobrou o colesterol. Eu expliquei para ele assim, ó, que com relação a risco cardiovascular, o colesterol sempre é um marcador muito ruim. A gente não se preocupa com a suba do colesterol por ele ser um marcador de risco cardiovascular. Não é isso. Na verdade, a gente olha para esse colesterol como um marcador de uma possível inadequação metabólica. Pô, tem quem faz low carb, cetogênico e jejum e não sobe o colesterol. E tem quem faz e sobe. Pô, será que esse tipo de dieta, very low carb, cetogênica com jejum prolongado, é para esse cara? Não sei, acho que não. É uma pista, é uma pista. E aí, uma das coisas que se faz é organizar a rotina de vida, assim, esse cara tava com o sono errado, tinha várias coisas para mexer. Organizar a vida da pessoa, ver se não tem outros fatores associados, estresse crônico, se não tem abuso de gordura, que é uma causa muito comum de hipercolesterolemia em quem pratica low carb, jejum, cetogênica, errar a mão e comer muita gordura. A carne mais gorda, com o queijo mais gordo, com creme de leite no café, é um erro comum, está errado. Está errado. Então, ver esses erros básicos, assim, de gordura adicionada, gordura excedente, e depois, tanto que foi o que eu combinei com ele, cara, nós vamos fazer o seguinte, tu vai fazer 20 dias agora, tu vai fazer uma coisa muito diferente. Ele disse, o quê, Marcelo? Tu vai comer, cara, todos os dias. Pá, cara, mas eu tô num super jejum aqui, tô voando. Tá, cara, então encerra o teu jejum, cara, encerra o teu jejum, e tu vai comer, cara, tu vai comer todos os dias.
Aí eu propus para ele uma dieta previsível, organizada. Cara, faz o teu almoço, faz a tua janta, come comida, não fique em jejum maior, devolve um pouco de carboidrato, sai um pouco da cetose. Deixa eu ver como é que tu funciona sem cetose. Uma dieta previsível, sem jejum. Agora, digamos que esse cara daqui a 20 dias faz um exame e o colesterol despenca, fica bem normal. Bom, pronto, está aprovado. Assim, não era talvez a melhor estratégia para ele, uma dieta cetogênica com jejum prolongado, e talvez seja a melhor estratégia para outro, e tá tudo bem. Então, resumindo a resposta, quando tem essas subas discrepantes, assim, desproporcionais, chama atenção só para adequação metabólica e rever conceitos. Assim, está tudo bem. Não como risco cardiovascular, não isso. Certo. Então, vou aproveitar a história, a gente está na vibe do colesterol, para você responder a pergunta da Joilma Moreira, que está perguntando aqui se o café aumenta o colesterol. Não, o café pode alterar a glicemia de jejum, ele até pode alterar, ele altera o cortisol, tudo. Ele altera a absorção de vários nutrientes em algumas pessoas, também não é em todas. Mas o café, de maneira isolada, o café não. O que pode acontecer é aqueles bulletproof coffee com muita gordura, e aí, por causa da gordura adicionada, aumentar o colesterol. Mas se pegar a dieta de uma pessoa, a rotina alimentar de uma pessoa, e só introduzir café, não gera essa mudança desproporcional no colesterol, não. Pode procurar outra causa. Vai ser gordura adicionada, vai ser outra coisa. Agora uma pergunta sobre o seu curso, que apareceu aqui para mim. Tá, queria muito fazer seu curso, doutor Marcelo, mas no momento estou com a grana curta. Vai fazer outras edições do curso Emagrecimento e Longevidade? Olha aqui, Cássia, tu vais ver o seguinte, assim, ó, muita gente me perguntou, e uns colegas médicos também me mandaram assim, vai fazer... Assim, eu não sei como, não tem como responder isso, porque não era um projeto para ser continuado. Esse projeto, assim, eu comecei o 2020 com vários projetos. Os meus pacientes sabem que eu comecei em 2020, botando assim, hashtag de 2020 nada passa. Eu tinha vários projetos para fazer, comecei a derrubar todos. Um deles era o projeto do curso, e o curso tá ali, rolou, tinha um número de vagas, ultrapassou o número de vagas, tá beleza, assim, legal. E agora tem outros projetos, assim, que não são cursos e coisas. Tu vai ver que tem ali, eu tenho que preparar todas as aulas. Eu ainda estou gravando aulas extras. Eu imagino. A gente vai ter as reuniões ao vivo, então me demanda muito, assim. Muito, assim. Eu estou vivendo o curso, sabe, Cássia? Eu estou vivendo o curso. Nós também estamos vivendo o curso. Mas assim, ó, sabe que eu fico louco para contar, porque vocês não sabem o que vem pela frente, e eu já fico louco para contar, mas eu tenho que ter calma, deixar vocês verem tudo. Então, se eu tiver que ser hoje, eu não sei, porque me demanda muito. Assim, eu só vou conseguir fazer de novo se eu conseguir organizar outras coisas da minha vida, porque tem outros projetos e esse era um deles que está sendo concretizado. Mas vamos ver, quem sabe do futuro, né? Vamos lá. Tenho hipertensão e diabetes tipo 2. Gostaria muito de melhorar minha saúde, porém tenho medo de comer muita proteína. Não posso agora estragar também meus rins. O que devo fazer? Me dê uma luz, Marcelo. Deve respirar fundo e relaxar, porque assim, ó, o consumo de proteína, ele só tem problema para quem já desenvolveu doença renal. Então, o paciente renal crônico pode ter problema no consumo porque já existe estudo de nível A de evidência, estudo clínico randomizado, mostrando benefício em alguns grupos de pacientes do consumo de uma dieta mais proteica. Isso já nem é de agora, de 2014, se eu não me engano. Então, para quem não tem doença renal estabelecida, uma dieta de mais alta proteína favorece o cuidado do rim, melhora o desempenho renal. Isso é um mito de uma dieta. É verdade. Outra coisa é o seguinte, Cássia, a gente não come proteína demais, Cássia, a gente come proteína normal. Tá? E nem precisa mais fazer esse tipo de estudo, mas os estudos que confrontam dietas, eles percebem que a variação calórica dos componentes dietéticos está na gordura e no carboidrato. A proteína ela se mantém mais ou menos igual. E até tem um motivo lindíssimo para isso, que é assim, o target point. Assim, o corpo sempre busca a saciedade
baseado não tanto em gordura ou carboidrato, mas sim em proteína. Então, sempre que a gente consome um total específico de proteína, a gente já fica saciado. Para fazer superávit, acho que assim, a resposta para ela, se ela tivesse que escutar só uma frase, eu diria o que eu vou escutar, o que eu vou falar agora. Assim, só é possível comer proteína demais suplementando. Com comida, jamais. Comendo carnes, ovos, vísceras, saladas, nunca vai ser proteína demais. A gente tem sempre que se esforçar para conseguir comer pelo menos o mínimo de proteína. Não precisa ter medo da proteína, jamais. Quem é que tem que ter medo da proteína? Quem está fazendo hemodiálise. E se tiver um bom nefrologista, como o Flávio Barros, que vai dar uma aula disso no curso, vai dar uma aula disso no curso. Eu sei. Nem aí ele vai ter tanta preocupação com proteína e rim. Então é mito total. Massa. Moro com meus pais e eles não conseguem entender como pode se viver sem pão, macarrão e arroz. Considero tão difícil mudar meus hábitos. É possível fazer low carb convivendo com pessoas que não têm o mesmo estilo de vida? Possível é. Possível é. É certamente muito mais desafiador do que a gente estar num meio que ajude. Porque a decisão de mudar ela é primordial. Assim. Só que a mudança de longo prazo, ela é muito mais favorecida, pelo menos no início da mudança, ela é muito mais favorecida pelo ambiente do que pela própria decisão. O contrário seria mais fácil. Se ela tivesse não querendo mudar, mas todo o meio mudasse, era mais fácil dela mudar. Agora, ela mudar em um meio que não quer mudar é bem mais desafiador. Não é impossível. O que vai dar para ela o poder de conseguir mudar frente à adversidade? São as certezas e as convicções. Então, assim, por exemplo, faz de conta assim, que ela teria se inscreveu no curso, ela está participando do curso. Aí ela tem ali os colegas do chat do curso e fica falando sobre isso. Aí depois a gente cria um grupo de WhatsApp ou um canal específico no Telegram de quem participou do curso, mais meus pacientes. Então fica assim um ambiente virtual voltado para isso, já favorece. Tem assim aqueles truques que eu falei ali no primeiro módulo do curso, a declaração social, falar para as pessoas assim, ó, seguinte, eu estou convicto, eu vou mudar de vida, quem quiser me ajudar, eu agradeço, muito obrigado pela ajuda, quem não quiser me ajudar, muito obrigado também, não preciso da ajuda de ninguém, só não me atrapalhe. E aí começa a focar. Só que ela tem que estar bem convicta mesmo. Assim, estudar é uma coisa, estudar bastante low carb, ler sobre isso, ler sobre acesso à dieta de informação é processamento fundamental. mínimo. Informação é fundamental. Fundamental, é verdade. Doutor, qual a importância do déficit calórico em uma dieta de baixo carboidrato? Essa aqui é outra que eu posso fazer. Essa é outra que Jesus. Assim, ó, o déficit calórico, ele sempre acompanha o emagrecimento. Isso é fato, sempre acompanha. O que a gente está discutindo, falando sobre emagrecimento, assim, técnica de emagrecimento, usando dietas naturais de processamento mínimo, usando ferramentas especiais como low carb, usando ferramentas especiais como jejum, isso é produzir déficit calórico sem passar fome. O déficit calórico sempre vai acompanhar o emagrecimento. O que acontece é que o emagrecimento só pode ser mantido no longo prazo quando a gente não sente fome. Se eu tivesse que responder assim, Marcelo, qual é o fator limitante do emagrecimento no longo prazo? É a fome. É a fome. Como é que a gente consegue emagrecer e se manter magro no longo prazo? Não tendo fome. Como é que a gente não tem fome comendo comida natural de processamento mínimo, densa nutricionalmente, com a presença de proteínas de boa qualidade, acompanhado de boas gorduras, que produz um ambiente metabólico e hormonal sacietógeno. E aí a gente come menos, não para emagrecer, mas porque a gente está satisfeito e o corpo consegue usar a nossa gordura como forma de emagrecimento. Por isso a gente precisa cuidar da qualidade da dieta e não adianta focar na quantidade, pesar a comida, ver quanto é carboidrato. Não, a gente tem que focar na qualidade da comida, na frequência alimentar e na filosofia englobada na estratégia. Perfeito. Alguém perguntou aqui uma coisa sobre o seu curso. A Kátia Deza. Ainda dá para comprar o curso que já está acontecendo? O Daniel da minha equipe aqui já respondeu, ele não dá. Olha! Tinha aqueles dias, tinha aquele número de vagas ali, que eram 100 vagas. Chegou em 100, a gente fechou. E daí entrou mais 6 que já tinham organizado e entrou depois e ficaram na turma. Mas é assim, eu não consigo dar atenção para mais do que eu não conseguiria fazer.
Claro. Então, ficou nisso aí. Beleza. Por que é que o metabolismo da gente é tão mais devagar, das mulheres, do que o dos homens? Há controvérsias, há Tá? controvérsias, há Hum, controvérsias. Ah, é uma verdade que a gente, por ter mais testosterona, a gente tem até mais de 10 vezes mais testosterona do que as mulheres. Então, a aham, gente favorece o ganho de massa muscular e realmente a gente tem um metabolismo mais alto. Só que se uhum, eu botar no papel, Cássia, as grandes perdas de peso, eu atendo gente no uhum, consultório de 170 quilos, 180 quilos. As sim. grandes perdas de peso são, em geral, das mulheres. Eu tenho também ali no grupo dos humanos da pele, Uhum, por exemplo, é uma competição. Eles perdem 30, 40, 50, 60 quilos, homens e mulheres. Mas, assim, ó, eu uhum, vi grandes perdas de peso em homens e mulheres, e eu vi uhum, grandes perdas de peso em jovens e adultos maduros, uhum, 50, 60 anos. Então, na verdade, assim, tem as particularidades, mas o que eu quero aham, dizer é o seguinte, ó, o emagrecimento saudável está disponível para todos os biotipos e para todas as idades. O que depende é assim, Cássia. Olha aqui, ó, uma sim. analogia que eu adoro. Pô, tem Uhum, gente que tem mais facilidade em ciência, em biologia. Tem gente que tem mais dificuldade. Se todo mundo sim. vai ter que fazer uma prova e tirar 10, pô, tem gente que vai ter que estudar mais, vai ter que estudar menos. Mas as Perfeito. questões estão ali, o conhecimento existe, basta estudar. Tá bem, quem vai ter que estudar mais, estuda mais. Quem tem mais facilidade, Uhum, estuda menos. Mas o resultado está disponível para todo mundo, desde que queira pagar o preço que precisa pagar, né? exatamente. É a questão da vontade também, né? De Que é performar bem, né? verdade. É verdade que uns têm Sim. mais dificuldade do que outros, mas aí é que entra a beleza, Cássia. Olha aqui, Cássia. Aí é que entra a beleza da filosofia envolvida, entendeu? Olha aqui, Uhum, Cássia. Olha como tudo se fecha. Tu já está entrando no uhum, clima do fim do curso, ó, quando as coisas vão se fechando assim, ó. uhum. Ah, tá bem, mas a fulana tem mais facilidade de emagrecer. Aí tu olha e diz assim, não precisa ser fácil. Não precisa ser Não. fácil. Não precisa Uhum. ser bom. Não precisa ser rápido. Tu só precisa estar preparada. Pronto, acabou. Exato, Acabou. É só exatamente. fazer. Beleza. É, como, como desfazer um hábito, doutor Marcelo? Ah, aí, hein? Muito bem, muito bem. Primeira coisa é entender, grande primeira coisa é entender que o hábito não mora na lucidez. O hábito não mora, Uhum, não habita o lugar do cérebro onde a gente domina com lucidez. A gente domina os uhum, pensamentos é no córtex cerebral. O hábito não está lá. uhum, O hábito está num lugar muito mais ancestral e profundo, que é nos gânglios da base e no tronco cerebral. Isso tem uma explicação filogenética, assim, conforme as espécies foram evoluindo, uhum. a necessidade de automatismo foi crescendo e a necessidade de Sim. raciocínio também. Mas o Uhum, hábito é um comportamento condicionado automático, guardado num lugar onde a gente não acessa conscientemente. Então, a uhum, resposta dessa pergunta é assim, ó, doutor Marcelo, como se livrar de um hábito? Substituindo ele por outro. Essa é a resposta. Tem que descobrir a uhum, dinâmica do hábito, o que que dá o gatilho, o que que essa pessoa uhum. faz e que recompensa ela busca. E o que ela precisa fazer é trocar o gatilho por outro, trocar o que que ela faz em busca de uma recompensa que satisfaça. Por exemplo, aquilo assim, eu sempre depois do almoço tenho que levantar e comer um doce. Então, sempre depois do Hum, almoço, tu vai agora começar a comer morango, por exemplo, trocar só o final, isso. aceitar que existe um Uhum. gatilho, perceber ele e trocar a recompensa por uma que seja benéfica. Perfeito. Depois que a gente faz isso, Cássia, a gente ganha o poder de subtrair esse hábito. Mas a gente Uhum, é mais desafiador a gente tentar já se livrar de um hábito sem trocar ele por outro pela dinâmica. Ele não está num uhum, lugar que a gente mande, ele está num lugar que a gente não consegue dominar. Mas ele uhum, aceita que seja trocado por outro. Então, a primeira coisa, troca por outro, que tem um desfecho uhum, positivo. E depois que uhum. trocar por outro, é mais fácil subtrair ele. Perfeito. Eu ficaria falando com você por horas. Ah, eu não acredito que já está acabando, Cássia. Já faltam 6 minutos, mas vamos lá, Meu ainda tem Deus. perguntas. Tá, vamos, vamos. Vamos, O vamos usar senhor esses disse, minutos. vamos, o senhor disse num vídeo que o paradigma é um norte para a gente seguir. Como faço para mudar esse norte? Ainda estou presa nas dietas de déficit calórico e queria muito mudar. Paradigma evolutivo. Isso. Tá, muito bem. Esse é um assunto complexo. Cássia, essa aula Uhum, já está pronta há muito tempo no curso. Então, assim, gravei uma aula,
Aí gravei a segunda aula. E aí gravei a terceira aula. E depois gravei quase uma quarta aula para falar de paradigma. Então, eu preciso de horas para explicar isso. Mas, assim, a grande primeira coisa, e que é a dificuldade maior tanto da população geral quanto dos profissionais de saúde, é entender que uma coisa é a realidade cultural, quem a gente é enquanto pessoa humana, assim, enquanto consciência. E outra coisa é a realidade biológica. E entender que na realidade biológica nós somos pâncreas, nós somos fígado, nós somos músculo, nós somos tecido nervoso, nós somos metabolismo, bioquímica. E essa bioquímica, esse metabolismo tem uma história que explica como ela chegou a ser como é hoje. Entender o paradigma evolutivo é entender que a nossa biologia tem uma história e que a gente é engessado nas possibilidades desse organismo, não como cultura, mas como bicho. E que a saúde existe nesse corpo de bicho em relação com esse corpo cultural, que é o desenvolvimento intelectual. Então, separar essas duas entidades, assim, ó, separar a gente enquanto cultura, enquanto consciência, e a gente enquanto corpo físico, humano, biológico, é fundamental para tomar as condutas de saúde. Porque a saúde física, ela está no corpo biológico, responde às condutas culturais. Mas, como eu costumo dizer assim, ó, eu como cirurgião, quando eu opero um tumor do intestino, eu não estou operando cultura, eu estou operando biologia. Claro. E se esse tumor se formou lá, foi por alterações biológicas, impostas por uma inadequação cultural. Isso é paradigma evolutivo, é entender esse descompasso entre cultura e biologia e entender que a saída está no entendimento, na aceitação e na adequação biológica. Muito louco, muito louco. E também a gente entendendo isso, a gente começa a parar para pensar e tentar fazer um compasso, né, nesse descompasso. O nosso papel, Cássia, eu estou falando nosso mesmo, nós que acordamos. Seja médico, seja jornalista, seja nutricionista, seja só um pesquisador. Hoje, esse cara que eu falei, paciente #1 top, assim, monstro, ele é um cônsul, ele é um burocrata, ele não tem nada a ver com... Só que é um cara estudioso, praticante, assim, de dieta cetogênica, jejum, tudo. A gente está mudando o mundo em todas as áreas da sociedade. Eu não sei se tu já leu sobre isso, mas o melhor modo de mudar a sociedade é minando, é mudando a cabeça das pessoas de maneira individual. E a gente já está fazendo isso. Então, o nosso papel para dominar, assim, para mudar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor, não só nós, o mundo num lugar melhor, é justamente a aceitação da realidade biológica, entender que a natureza existe, que a gente faz parte da natureza, que a natureza tem as regras dela e que as regras da natureza regem a nossa realidade biológica. Para a gente ser saudável, longevo e feliz, a gente precisa conciliar. A gente não pode ter um planeta poluído e não pode ter um corpo poluído. A gente tem que cuidar dos ambientes, o ambiente externo, o planeta, o ambiente metabólico, cuidar de nós, para ter um mundo feliz e para ser uma pessoa feliz. É outro planeta, é outra vida. É outra vida, isso é verdade. E é como se a gente tivesse... São muitas dissonâncias, né, Marcelo? Para que a gente consiga afinar tudo, vai demorar um pouco, mas a gente já está fazendo a nossa parte. Eu fico muito feliz de estar do seu lado do muro. Isso é muito importante. O lado de cá é muito melhor. O lado de cá do muro é muito melhor. Então, eu vou dizer agora muito obrigada. A gente está finalizando, a gente tem só 1 minuto e eu quero que você se despeça do pessoal que assistiu aqui. Estou muito feliz, muito obrigada por você ter feito essa live comigo. Eu não teria outras coisas para falar, senão que o que a gente está fazendo aqui é muito mais do que perder peso, que o que a gente está fazendo aqui é muito mais do que emagrecer. A gente está usando esse conhecimento que leva ao emagrecimento para mudar o mundo, começando por nós mesmos, e que low carb faz parte das estratégias de adequação biológica que são capazes de criar um novo corpo para uma nova vida, e que é o que a gente está fazendo de maneira individual e em grupo. E eu diria assim, se eu tivesse que deixar um recado para todos, aproveitem esse momento histórico que a gente está vivendo. Não se omitam, assumam isso e vivam uma vida plena, porque a gente está tendo uma oportunidade como nunca na história. Isso, e eu até convido as pessoas a fazerem parte dessa história que a gente já está escrevendo, não é, Marcelo? É isso aí. Isso, perfeito. Muito obrigada, meu amigo. Foi um prazer para mim, Cássia. Um prazer também, e a gente para outras lives. Não se preocupe que eu vou lhe chamar de novo. Certamente, eu não tenho dúvida. Inúmeras. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado, pessoal.